Graça e paz, amada igreja, que o Senhor Jesus esteja com todos vocês. É um privilégio imenso nos encontrarmos aqui desta forma e aprender um pouco com a palavra de Deus. Estou feliz em poder saber que neste momento nós podemos parar um pouco, refletir sobre a palavra de Deus. O tema do nosso culto nesta noite é vida no altar. Nós sabemos que os dias estão muito difíceis, meus caros irmãos. Quando nós olhamos para a geopolítica do mundo, a realidade do mundo hoje, nós vamos encontrar um mundo destruído, desorientado, um mundo assolado. As pessoas estão perdendo as forças de viver. As pessoas não estão vendo um futuro à frente, nem para si e nem para a sua descendência. Nós oramos e nós cremos em Deus que Ele intervirá nesses dias e que o mundo encontre a paz que o Senhor pode dar. Pensando sobre essas coisas, lembro-me de que a vida de todo cristão deve ser uma vida no altar de Deus. Não menciono o altar dos templos, eu menciono o altar do sacrifício, lugar onde nós mortificamos o nosso eu, o lugar onde nós abandonamos as nossas intenções, as nossas concupiscências. Lugar este onde nós morremos para nós mesmos, para vivermos a nova vida sugerida por Jesus na sua palavra. Quero convidar você hoje a passear um pouco comigo pela Bíblia e nós vamos enxergar alguns homens que, em momentos cruciais das suas vidas, erigiram altares e ofereceram sacrifícios ao Senhor. Mas antes, quero convidar você para falarmos com o nosso Pai. Vamos orar ao nosso Deus. Nós somos a comunidade de oração. Aliás, se há uma marca que nós carregamos, é o poder da oração. O Senhor tem respondido às nossas orações. E isso significa que nós, em nosso meio, há aqueles que vivem vidas consagradas ao Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por este dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos aproximarmos do Senhor como igreja, como irmãos em Cristo. Pai, eu peço que cada um desses irmãos possam ser fortalecidos pelo Senhor. Todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, sejam, Deus, abençoados pela Tua graça, pela Tua maravilhosa luz. É em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Quero convidar você este dia para a gente passear um pouquinho pela Bíblia e enxergar dentro dela o quanto esta relação altar-sacrifícios, esta relação de tamanha proximidade com Deus aconteceu ao longo da história e deve ser a marca nossa para os dias de hoje. Nós também, como continuação do povo de Deus, nós devemos ser marcados por relações de proximidade com o nosso Deus. Eu sei que se nós fôssemos fazer uma enquete entre nós teríamos vários testemunhos a compartilhar com o corpo, com a igreja, e que isso seria magnífico. Mas, como não podemos fazer isso agora, vamos voltar os nossos olhos para a Bíblia, né? Então nós sabemos que o altar, só a título de esclarecimento, é um lugar de sacrifício, é um lugar de oferendas a Deus.
nós vamos encontrar no Velho Testamento muitos altares, os quais eram feitos de pedra, de madeira, de metal. O fato é que esses altares foram erguidos em momentos especiais da vida das pessoas. E eu quero te ajudar hoje, olhando para estas histórias, que nós possamos compreender a nossa relação com Deus, por onde ela se constrói, aonde estão as bases para que eu seja um verdadeiro filho de Deus, que eu desfrute não apenas das bênçãos de Deus, mas que eu saiba conduzir a minha vida em sabedoria, em santidade e consagração a Deus. Olha comigo, nós vamos encontrar um texto em Hebreus capítulo 11, que espero que você esteja com a sua Bíblia ou com o seu smartphone e você pode acompanhar comigo. Hebreus capítulo 11, versículo 4, e diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Você se lembra da história? Abel, eles saem do jardim e eles começam a cultivar a terra, eles começam a plantar as coisas, e Abel ele se torna um pastor de ovelhas, e Abel, ao final deste período, ele traz para Deus o melhor. Ele separa um pequeno cordeiro e vai oferecer a Deus. E o nosso texto diz que pela fé ele erigiu, ele ergueu, ele construiu um lugar aonde ele vai oferecer a sua adoração a Deus. Então nós podemos afirmar que o altar erguido por Abel era um altar de adoração. E eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei imaginando na nossa realidade de hoje, será que nós temos erigidos altares de adoração a Deus em nós? Será que esta adoração está subindo a exemplo deste sacrifício que fora queimado e sobe essa fumaça na presença de Deus? E a Bíblia vai revelar que Deus se agrada deste sacrifício porque era um homem justo e que de um certo modo ele já faz um prenúncio do Cordeiro de Deus. O fato é de que havia adoração no coração de Abel. Ele não precisou esperar ser o melhor em todas as coisas. Ele não necessitou ter milhares de cabeças para oferecer uma ovelha a Deus. Ele estava cheio, pleno de adoração a Deus, e por isso ele decide entregar esta ovelha em sacrifício. Vamos avançar um pouco mais. Eu quero levar você a olhar para Noé. Você se lembra da história de Noé? E Noé constrói a arca, o dilúvio vem, eles ficam todos aqueles meses ali e um dia eles saem da arca. E ao sair da arca, Noé tem um coração agradecido. O que Noé faz? Qual é a atitude de Noé para revelar a Deus a sua gratidão? Ele faz um altar. Ele faz um altar e ali ele sacrifica num gesto de reconhecimento. Ele e sua família estavam gratos por terem sobrevivido ao dilúvio. Eles reconheceram a misericórdia de Deus. Irmãos, nós precisamos ter um coração agradecido, mesmo nos dias em que nós estamos vivendo, mesmo encarando as realidades que nós estamos encarando. Há um prenúncio, irmãos, de que o mundo vai sofrer fome daqui a alguns anos, por conta da realidade que nós estamos vivendo hoje. Como é que nós vamos nos relacionar com Deus? Vamos desenvolver gratidão? Vamos estar com as nossas vidas gratos a Deus por Ele nos preservar, por Ele segurar as nossas vidas? Nós vemos que essa atitude
de Noé, faz Deus reconhecer que havia esperança no homem e estabelece, portanto, o arco-íris como um sinal, dizendo: eu não vou mais destruir a terra, por conta da humildade que ele faz esta aliança com Noé. Abraão também erigiu um altar. Você se lembra da história de Abraão? Deus diz: pega o menino, sobe ao monte, sacrifica-o. Irmãos, se há talvez um altar mais lembrado na história, é o altar que Abraão erigiu. Se nós pensarmos no que vai no coração de Abraão, enquanto ele chega naquele lugar e começa a separar aquelas pedras, e ele começa a sobrepor umas sobre as outras, ele começa a levantar as pedras, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele tem uma convicção no seu coração: Deus vai preparar um cordeiro para si. Irmãos, isso é fé, e é por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Portanto, nós podemos concluir dizendo que o altar erigido por Abraão fora um altar de fé. Vamos avançar. Seu filho Isaque, mais tarde, faz um altar que seria o altar da superação. Você se lembra? As pessoas perseguiam Isaque naquele momento, os inimigos de Israel perseguiam Isaque, jogavam sujeira dentro dos poços que ele cavava, mas ele continuou na presença do Senhor. Ele continuou buscando a Deus. Ele continuou ali diante do Senhor, e ele acaba então por ser livre das mãos dos seus inimigos, e ele constrói um altar, e esse altar significa superação. Obrigado, Senhor, por ter me dado forças para vencer os meus inimigos. Adoração, gratidão, fé, superação. Altares que nos fazem pensar. Altares que nos fazem refletir sobre a nossa vida espiritual. Jacó também edificou um altar. Quem não se lembra? Lá em Betel, Jacó tem um sonho e ele vê uma escada, e depois ele diz: Deus esteve aqui. E ali ele faz um pacto com Deus, um pacto de comunhão. Ele diz: se o Senhor for comigo e me der roupa para vestir e alimento enquanto eu estiver fora da casa de meus pais, e até que eu volte, eu serei com ele e darei tudo, darei o dízimo de tudo quanto ele me der. Altar da comunhão. Davi, mais tarde, vai levantar um altar da conciliação. Davi peca, Davi sofre, Davi chora, e quando ele se dá conta de que o perdão de Deus é sobre a vida dele, ele constrói o altar da conciliação. Elias também construiu um altar, você se lembra? Elias, o mundo, as pessoas do seu tempo, eles haviam se afastado de Deus, e os altares do Senhor haviam sido destruídos, e haviam construído altares a Baal, e a nação estava longe de Deus, e Elias se levanta como um homem de Deus, reconstrói o altar para simbolizar que Deus é o único Deus verdadeiro, para significar que somente Deus pode ser adorado, e ele restabelece, ele restaura este lugar de adoração como sendo então, portanto, um sacrifício de restauração. Então nós estamos olhando para estas realidades que nós vimos até aqui, estes homens de Deus, que nas suas caminhadas, em momentos cruciais das suas vidas, eles perceberam algo: é preciso estar diante de Deus e
mostrar, revelar o seu temor a Deus. Abel, adoração. Noé, gratidão. E assim nós vamos olhando para todos eles e enxergando essas realidades que eles foram vivendo nas suas vidas. Lembra lá, Jacó fez um altar do compromisso com Deus. Davi, altar de conciliação. Elias, altar da restauração. Mas nós vamos encontrar ainda um outro altar, que seria o último altar, que é quando chegamos aqui no Novo Testamento e encontramos este altar definitivo, aquele sobre o qual foi oferecido o sacrifício eficaz, o sacrifício puro e perfeito. Ali Cristo é sacrificado uma vez por todas para aniquilar a força do pecado, sacrificando-se a si mesmo, oferecendo-se uma só vez para levar o pecado de muitos. A Bíblia diz em Hebreus 9, 26 e 28, que portanto ele aparecerá uma segunda vez sem pecados para buscar os seus. Amados, o sangue derramado nesse sacrifício é aquele sangue que nos purifica, aquele sangue que nos lava dos nossos pecados. E por que nós precisamos olhar para estas realidades? Porque assim como esses homens entenderam que a cada momento da sua história eles sacrificaram para que Deus recebesse o sentimento da sua alma, do seu coração, que a sua relação com Deus estivesse em harmonia, em paz, nós precisamos desse último sacrifício para que nós também tenhamos paz com Deus. É no Calvário que, como Abel, nós prestamos a nossa adoração. Quando nós olhamos para Cristo sendo entregue em favor dos pecadores, deve brotar em nós adoração e adoração profunda. Devemos nos tornar eternamente agradecidos e, portanto, nos rendermos em adoração. É junto à cruz que, como Noé, podemos expressar a nossa gratidão. É perto da cruz, é abraçados a essa cruz que nós podemos dizer a Cristo: obrigado, Jesus, por ter nos salvado, obrigado, Jesus, por ter morrido no nosso lugar. Meu amigo, minha irmã, meu irmão em Cristo, nós precisamos desenvolver gratidão em nós pelo ofício de Cristo na cruz do Calvário. Talvez eu esteja falando com alguém hoje que tem tido desejo de servir a Deus, que tem desejado fazer as coisas na obra de Deus, que tem desejado viver uma vida mais próxima do Senhor. E se há um caminho pelo qual nós podemos trilhar, é esta relação com a cruz do nosso Senhor. Como Jacó, nós podemos ali afirmarmos compromisso de tê-lo como nosso Senhor. Nós precisamos chegar a este ponto de estabelecer compromissos com o Senhor. Nós não podemos viver uma realidade espiritual, ora sim, ora não. Quando eu precisar, eu busco a Deus. Quando eu não precisar, eu deixo Ele lá, quietinho. Nós precisamos entrar nesta relação onde nós vamos formar esta aliança com o nosso Deus, e isso é algo que não se rompe ali na frente, é algo para a eternidade. E Jacó faz este tipo de aliança com Deus. Nós vamos até o nosso Salvador levados pela fé, como Abraão foi. Você se lembra que Abraão fora justificado pela fé nas palavras do Senhor? E nós seguimos esses passos quando a nossa fé
projeta esta relação de inteira confiança. Não importa o que o mundo diga, o que importa é o que a palavra de Deus está dizendo. Não importa quais são as impressões que eu tenha, é a palavra que deve me guiar. Não importa se o mundo está dizendo a igreja será perseguida e como já está sendo perseguida de maneira terrível, nós temos que continuar crendo na palavra de Deus, assim como Abraão creu nessas palavras. Irmãos, nós precisamos buscar essa comunhão, esta conciliação, esta restauração que só pode vir de uma vida sobre o altar. Há uma coisa que tem me inquietado um pouco nesses últimos tempos, e se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber de que o número de pessoas possessas, com possessões demoníacas, tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. E o mais chocante de todo desta estatística é que essas pessoas, no momento, elas conheceram Deus. Elas experimentaram o dom de Deus e por razões, elas acabaram virando as costas para Deus. Depois que Jesus entrega a sua vida por nós no Calvário, nós precisamos viver essa realidade de inteira entrega e profundidade a Deus. Gostaria de convidar você a pensar sobre esta realidade do mundo em que nós estamos vivendo e talvez pensarmos como Elias, restabelecer o altar da nossa comunhão com Deus. Eu tenho dito no nosso meio, nós não podemos mais viver um cristianismo apático, nós não temos tempo mais, o tempo se esgotou, nós estamos prevendo os elementos finais em alguns dias. E se nós não nos agarrarmos à cruz de Cristo, se nós não nos unirmos a Ele através de uma vida consagrada, de vidas colocadas no altar, nós estaremos perdidos nessa nossa relação com Deus. Nós conhecemos Deus, mas não significa dizer que Ele é o nosso Senhor. Hebreus 13, olha comigo em Hebreus 13, versículo 15. 13, 15. Hebreus 13, versículo 15, diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, ofereçamos sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Há louvor nos meus lábios? Há adoração nos meus lábios? Eu estou vivendo a minha vida, meus dias, em louvor e adoração a Deus? Eu tenho um coração impregnado com esta adoração, como aquilo que inundou o coração de Abel? E ele percebe que todas as coisas provêm da mão de Deus e, portanto, ele tem um coração levado a adorar a Deus, ao contemplar as graças e as misericórdias de Deus. Precisamos nos ligarmos a isso. Então, nós pensando sobre esta questão espiritual, que através de Cristo nós devemos oferecer sacrifícios e louvores a Deus, de louvor a Deus, o apóstolo Paulo vai nos lembrar em Romanos 12, versículo 1, dizendo, acompanhe comigo, Romanos 12,
Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, nós olhamos a história e encontramos aqueles homens de Deus oferecendo sacrifícios por razões que brotaram nos seus corações ao verem a ação de Deus. Nós olhamos para o sacrifício único, final e verdadeiro, que é o de Cristo, perfeito, sem mácula, sacrifício para todos sempre. E agora o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, que pelas misericórdias de Deus, ou seja, por estas razões, o quê? Que eu apresente o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a forma correta de adorar. As nossas vidas, portanto, devem estar sobre o altar mais do que nunca. O que isso significa? Nossas vidas sobre o altar significa entrega. Irmãos, eu não posso desejar uma relação com Deus dividida. Vida no altar significa integridade. Eu preciso entregar todas as áreas da minha vida nas mãos do nosso Deus. Você sabia que todos os animais, quando foram para o altar, nenhum deles saiu com vida? Todos morreram no altar. Será que isso não transmite uma mensagem para nós? A Bíblia vai falar que nós precisamos mortificar o velho homem. Será que não precisamos morrer para nos entregarmos verdadeiramente a Deus? Vida no altar significa vida de verdade, viver uma relação verdadeira com o Senhor. Eu sou desafiado todos os dias a viver realidades nuas e cruas diante de Deus. Nós estamos falando de perfeição, estamos falando de vidas na presença de Deus, sem reservas. Deus conhece as nossas fraquezas. Ele sabe as áreas onde eu e você necessitamos da força dele, e acredite, ele está pronto a nos ajudar. Mas precisamos ser verdadeiros, precisamos viver para Deus. O apóstolo Paulo fala de um culto racional, ele fala de apresentar um culto com entendimento, ele fala de vivermos esta realidade sem máscaras. Verdade. O que significa ter uma vida no altar? Vida no altar significa ainda receber esta proteção de Deus. Porque se eu estou ali na presença dele, certamente serei guardado por Deus. É interessante que vida no altar e proteção parecem antagônicos, né? No sentido de que o altar vai te fazer morrer, mas também vai te dar a vida. E a Bíblia é clara quando ela diz isso, falando que se alguém amar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém der a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. E eu e você devemos chegar à conclusão óbvia. Você vai viver neste mundo, vai se relacionar com pessoas, vai se relacionar com o seu cônjuge, e você vai se relacionar com o seu filho, e para que estas relações aconteçam e sejam frutíferas, você vai concordar comigo, você não precisa dar a sua vida para essas pessoas? Se você não fizer isso, não vai dar certo. Se você ficar desejando que as coisas venham para você, que você seja atendido, que você receba aquilo que você quer, no momento em que você quer, uma hora as pessoas vão se cansar de você. Então,
vida no altar significa uma vida oferecida, protegida, mas entregue, nunca guardada. Quero contar uma pequena história para você, para concluir hoje. E essa pequena história vai nos ajudar a entender um pouquinho o que significa vida sobre o altar. Um certo missionário, ele vai para um lugar distante e ele encontra uma tribo indígena e ele começa a pregar o evangelho àquela tribo e então eles começam a aceitar a Jesus, e um pequeno índio, um menino, chega para o missionário no fim da sua pregação, da exposição do evangelho, e ele diz: olha, eu estou tão agradecido a Deus pela vida que ele me dá, que eu quero retribuir isso, eu quero dar a minha cuia. E o missionário olhou para aquela cuia e disse: mas isso não serve. Então o menino vira as costas, sai correndo e pega as suas flechas e seu arco e diz: então eu quero dar as minhas flechas e o meu arco para dizer a Deus que eu estou muito agradecido. E o missionário diz: também isto não serve. Então o menino se vira, sai correndo, não sabe mais o que trazer para justificar a sua gratidão, e ele lembra-se que ele tem um cachorrinho, e ele pega o cachorro, volta e diz: eu quero dar o meu cachorro para dizer que eu estou muito agradecido. E o missionário disse: isto também não serve. Então o menino larga o cachorrinho pelo chão e fica tão aborrecido porque ele percebe, ele se dá conta de que ele não tem nada a oferecer, e ele se ajoelha ali e ele começa a chorar, porque não havia nada realmente que pudesse revelar a sua gratidão a Deus pela salvação. E aí o missionário se volta para ele com um sorriso no rosto e diz: isto serve. Isto serve. Então, vida no altar está para além de tudo que você possa, que você consiga, que você possua. Vida no altar é estar ajoelhado aos pés de Cristo. E enquanto as lágrimas não correrem por sua face numa atitude, num gesto de gratidão, ainda não serve. Eu tenho orado para que a igreja El Shaddai, que está aqui atrás, El Shaddai, a minha família, que nós sejamos um povo com as nossas vidas no altar. A minha oração, o meu desejo como pastor é que esta igreja desfrute de momentos preciosos na presença de Deus. Para isso, nós precisamos aprender a ir em direção a Deus, nos colocarmos diante dele, reconhecer quem nós somos, o que necessitamos. Talvez nós conhecemos a palavra de Deus há muitos anos, quem sabe até tenhamos vivido experiências ímpares, mas o que importa é hoje, é agora, a vida que você está vivendo, os dias em que nós estamos atravessando. Nós estamos vendo a igreja sendo perseguida, nós estamos vendo a fé sendo destruída, nós estamos vendo líderes religiosos destruindo a fé apostólica. Nós estamos vendo a juventude se afastando, nós estamos vendo aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: sabe, porém, estas coisas, que no fim virão falsos mestres, os homens seriam jactanciosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Irmãos, se nós abrirmos nossos olhos, é isto que nós vamos ver. Mas nós, igreja El Shaddai, nós precisamos viver as nossas vidas aos pés do Senhor Jesus. Você, meu irmão,
minha irmã que me vê nesse momento, reflita sobre isso. A volta do Senhor está próxima, hoje mais do que nunca, e você precisa desesperadamente acertar a sua vida com Deus. Abandone as práticas antigas, volte ao Senhor, volte ao primeiro amor. Se você se acha uma pessoa boa demais, cuidado, isso pode estar escondendo hipocrisias dentro de você. Se você olha para a palavra de Deus e não crê no que a palavra de Deus diz e que isto é verdade, significa dizer que você não foi transformado pelo poder de Deus. Nós precisamos tomar as verdades eternas para as nossas vidas reais. Consagre a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida no altar de Deus. Lembra o que é a vida no altar de Deus? Vida de inteireza, entrega total e absoluta. Não confie nas coisas que você tem ou nas suas habilidades. Como eu disse há pouco, o mundo está caminhando para momentos de escassez, momento onde conhecimento, momento onde posturas sociais, posições sociais não farão grandes diferença. Nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus, aí sim nós vamos fazer a diferença. Lembra que vida no altar é uma vida verdadeiramente no altar. Se talvez você tenha vivido uma vida com Cristo dúbia, uma hora você faz as coisas de Deus e outra hora você faz as coisas do mundo, da carne. Abandone essas práticas antigas. Volte-se para a realidade eterna. Lembre, você precisa entregar a sua vida no altar de Deus, de Cristo, para recebê-la de volta. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja com você. Que as bênçãos do Senhor te visite, te acompanhe. Que o Espírito Santo do Senhor te guie durante esta semana e que você possa experimentar estes sentimentos verdadeiros, estas sensações que esses nossos irmãos viveram, erigindo altares como consequência de uma relação verdadeira com Deus. Olhe para a sua vida e veja qual altar precisa ser levantado de novo. Que Deus te abençoe e convido você a voltar a assistir os nossos vídeos, compartilhe com outras pessoas para que a obra do Senhor seja feita em toda a terra. Eu me despeço em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Até a próxima.